Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos agradecendo às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos todos os assistidos para que abram as suas mentes, seus corações, para a palestra do dia de hoje do nosso irmão Orlando. Que assim seja.
Boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre da imortalidade, a todos nos abençoe, a todos nos inspire, dando-nos a sustentação espiritual para o enfrentamento deste tema que hoje iremos abordar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o luto é um dos itens preponderantes que gera o suicídio. Portanto, trabalhar a questão do luto também é uma questão de saúde pública. E evidentemente que a doutrina espírita propicia elementos para que aquele que está vivenciando a ausência transitória, mas inevitável, de um ente querido que tanto ama, a doutrina espírita proporciona um horizonte sedimentado na fé raciocinada, que permite a cada um de nós efetuar uma construção emocional de uma fé sólida, que não esteja assentado na crença, porquanto a crença muitas vezes está estabelecido pelo dogma. E sem ter o raciocínio, sem ter a reflexão, evidentemente que as pessoas, quando vivenciam a ausência de um ente querido, entra dentro de si muitos questionamentos. Será que continua vivo? Será que eu continuarei vivo? Porque a crença, ela não estabelece um posicionamento, vamos dizer assim, quase tangível da imortalidade da alma. Com o devido respeito a todas as outras visões religiosas, simplesmente decreta-se: você irá viver. Mas fica no terreno do dogmatismo, sem a materialização de que, como é esse viver? De fato continuamos? Se continuamos, como ocorre? Como acontece? Há possibilidade desse contato? Ou não? Enfim, é justamente que o tema hoje, entre várias facetas que iremos tratar, é auxiliar muitos corações que estão aqui a refletir na imortalidade da alma, não como crença, mas como um fato natural, uma lei natural da nossa existência. E que o Espiritismo, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, veio como que materializar essa questão. Porque é o próprio mundo dos espíritos, ou o reino dos céus, como queiram dar a terminologia, foram eles próprios que vieram de forma organizada trazer para a humanidade, dizendo: não existe a Deus, existe até logo. Essa é a grande mensagem que nós vamos sintetizar ao final da nossa tarefa. Mas eu lembro, porque todos nós aqui faceamos o momento da viagem, porque nós vamos mudar todo esse termo aqui. Não vamos usar mais partida. Nós vamos usar o termo viagem, porque é o que aconteceu. Quando ocorre essa viagem de um ente querido para conosco, todos nós
aqui enfrentamos o momento chamado luto, que Freud estabeleceu um estudo. Não entraremos nesse terreno, até porque não é a minha área, mas nós sabemos que quem introduziu essa questão do luto foi Freud, e depois outros psiquiatras foram avançando no estudo dessa temática. Hoje aqui nós traremos uma proposta da doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra que tem um trabalho documentado para o mundo, a chamada Mãe da Esperança para aqueles que viviam o final da sua existência temporária, quando estavam naquele momento do desenlace, e ela vivenciou e documentou isso cientificamente, como ocorre. É só buscar lá na internet, no Google, o livro dela chama Roda da Vida, é um livro maravilhoso, que nós estaremos tratando aqui essas questões. E eu lembro que, peço licença, para se colocar na posição de todos, mas eu quero já fazer um trabalho aqui, solicitar a toda a direção do Joana. Se você que está aqui hoje, está pensando, e aqui nós não vamos camuflar, mascarar palavras. Se você aqui está hoje, e você está com um pensamento suicida, e nós temos certeza que tem pessoas aqui, que está com um pensamento suicida, ou já tentou, nós queremos fazer um convite. Após a nossa tarefa hoje, busque a equipe do Joana de Ângeles. Eles estão de braço aberto para dialogar fraternalmente contigo. Curitiba, em uma psicografia, que nós fizemos esse convite, onde estávamos com a presença de 800 pessoas, 45 pessoas buscaram o atendimento fraterno, porque estavam naquele momento, naquele dia, com o pensamento de suicídio. Então, após essa terapia que nós vamos fazer junto, nós te convidamos para que venha abraçar junto conosco, para que você tire essa ideia, porque ninguém morre. Cometer o suicídio é complicar a própria existência. Até porque se você pensa que em praticando o suicídio, porque você está com uma saudade quase que insuportável, não quer mais continuar, não quer mais viver. Se você pensa, nós vamos mostrar aqui, que praticando isso, você vai reencontrar quem você ama, esquece. Esquece. Porque você está entrando numa estrada contramão da vida. Portanto, vale a pena continuar com a saudade, mas administrando-a, que é o trabalho que nós faremos aqui hoje, dando elementos para que se administre essa questão. Porque também não vamos enganar. Ninguém aqui, não existe remédio, nem alopata e nem homeopata, para diminuir a saudade. Não existe. Porque a saudade é amor. A saudade é link e ligação de nós para quem viajou. O que nós precisamos, e hoje é a tarefa do tema, é fazer com que essa saudade que sentiremos até o último momento dos nossos olhos físicos, se transforme na saudade esperança, e não na saudade desespero, que é diferente. A saudade desespero é depressão, é suicídio. A saudade esperança é vislumbrar um novo horizonte não filosófico, mas real,
de que um dia estaremos junto com quem amamos. Isso é um fato. Mas não podemos esquecer que precisamos do apoio médico. O tratamento espiritual na casa espírita não dispensa o tratamento médico. Carecemos de fazer essas duas linhas de tratamento. Porque nós somos corpo somático, biológico. O luto, muitas vezes, irá afetar questões biológicas. E nós carecemos da medicação, do tratamento psicológico ou do tratamento com a medicação, como sendo um suporte para nós suportarmos também fisicamente. Mas quando nós aliamos ao tratamento espiritual, nós fortalecemos esse conjunto. Espírito, perispírito, que é o corpo espiritual que Paulo de Tarso já falava, e corpo físico. Então precisamos ter em mente essa questão aqui. E eu lembro, determinado dia, era 6 horas da manhã. Eu estava encaminhando para uma panificadora, quando ainda morava aqui em São Paulo, na cidade de Osasco, a qual sou natural. E naquele dia, eu caminhei buscando a panificadora. Era um silêncio absoluto na rua, eu tinha descido o prédio. A movimentação ali ainda era nula. E quando eu fui caminhando, eu escutei um barulho de passos. Alguém estava caminhando atrás de mim. Evidentemente que por uma questão de segurança, eu fiz o gesto que todos fariam. Dar uma verificada. Mas eu verifiquei que não havia ninguém caminhando. Mas quando eu retornei, um painel se materializou atrás de mim. Eu vi um coral que cantava. E entre o coral eu pude divisar o meu pai, que já havia retornado à vida espiritual. E ele simplesmente me disse: ficará tudo bem. Eu saí desse transe, entendi que eu poderia estar passando por um processo anímico, porque Kardec nos ensina, principalmente no livro dos médiuns, que precisamos passar pelo crivo da razão todos os fenômenos que nos ocorrem, porque eles podem estar dentro do animismo ou dos aspectos físicos. Após eliminado essas questões, partimos então para a compreensão do aspecto espiritual. Fui, comprei o pão, o leite, vim para casa. E naquele dia, naquela época ainda não tinha o celular, estava caminhando para o celular. Era o BIP. Lembra aquele BIP? Principalmente o pessoal da área da saúde trabalhava, os médicos, os enfermeiros, com aquele BIP. E como eu trabalhava na área da saúde, na área de sistemas, dando apoio à área de sistemas, aquele BIP estava lá, mas não tocou nada. Eu fui tranquilo. Quando o carro quebrou, e eu por 3 horas liguei para a empresa e tive que resolver a questão do carro. E quando eu cheguei na empresa, que eu passei a sala principal e fui para a área, naquela época já não era mais DPD, Departamento de Processamento de Dados, que é bem antigo. Quem é da época do DPD aqui, olha quanta gente. Aquela época já deu uma melhoradinha, era CPD, Centro de Processamento de Dados. Hoje já é TI, Tecnologia da Informação. Olha como nós vamos,
Exatamente. E quando eu adentrei, a minha colega falou assim: teu irmão ligou e pediu para que você ligasse. E quando eu entrei na sala principal, que era o servidor ficava, eu liguei para o meu irmão, e a notícia própria do meu irmão, que é o jeito dele, ele não fica... A mamãe acabou de desencarnar. Porque ela, 2 meses antes, havia passado por uma cirurgia cardíaca, colocando a ponte de safena, e não resistiu, e veio então a desencarnar. Aí eu pude compreender qual era a mensagem que meu pai já havia, porque naquele horário, era o horário que o meu irmão correu com ela até o INCOR. Quando se achegou na emergência, não houve tempo. Ela veio a viajar. E todos nós sabemos o que representa essa mensagem, esse momento, não é verdade? Quando chega essa notícia, todos os nossos castelos desmoronam. E a gente compreende que não basta só conhecer a doutrina espírita. Porque o conhecimento espírita nos auxilia a não ir para o desespero. Mas não nos impede de chorar e sentir a dor daquele momento e até o pós. O que a doutrina espírita nos auxilia, dentro desse entendimento, dessa compreensão, é poder vivenciar e enfrentar o luto com dignidade, com heroísmo por eles. E esse momento, todos nós aqui passamos. E iremos passar de novo. Esse é um fato. A pergunta é: como que estamos aqui para esse novo enfrentamento? Não queremos trazer aqui, que eu já estou vendo, olhos de lágrimas e choro. Porque eu trarei 2 fatos inéditos aqui, importantes para vocês, de imortalidade da alma, que irá auxiliá-los a pensar na fé raciocinada. É por isso que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, irá dizer na sua magistral sabedoria: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. É o momento mais difícil. E sabe qual é o momento mais difícil? É quando a administração do velório chega e fala assim: temos mais 15 minutos. Ali a casa cai. Porque até aquele momento você está ali, parece que anestesiado. Não é assim? Mas na hora que a administração fala, daqui 10, 15 minutos, aí a casa cai. Porque a realidade vem. A realidade vem. É por isso que Emmanuel está dizendo: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável a isso que estamos mencionando. E a questão de como enfrentar está relativo também à forma operandi que ocorreu a desencarnação do nosso ente querido. E também tem um outro elemento: qual é o nosso posicionamento perante a vida? Como é que eu encaro a vida? Como eu interpreto a vida? Sou materialista? Sou evangélico? Sou católico? Sou budista? Sou espírita? Porque isso é um elemento e um fator que irá influenciar no seu enfrentamento.
Mas também nós não podemos esquecer que a forma como ocorreu também às vezes dificulta esse nosso entendimento. Porque uma é a morte natural. A pessoa ficou doente, passou mal, lutou até o último, e de certa forma, mesmo com dor, nós compreendemos que é um processo passível de vivenciarmos no mundo físico com essa carcaça, não é? Mas o difícil é uma bala perdida. O difícil é o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, o seu marido, e etc., não importa. É sair, entrar num banco, acontecer um tiroteio ali, como ocorreu agora em Viracopos. É diferente entender essa questão. É difícil entender um acidente que, entre aspas, houve um culpado. Então, cada um terá um impacto diferente para essa questão, que deve ser considerado quando nós fazemos o atendimento fraterno na casa espírita. Que é diferente o posicionamento de cada um. Mas aqui, agora trago o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Nós podemos passar por 5 fases no luto. Pelo menos 2 todos passam. Não significa que passaremos as 5. E eu quero agora vir o cenário antes do desencarne e depois do desencarne. Antes do desencarne, o primeiro passo é a negação. Quando recebemos um diagnóstico, o nosso ente querido está por um momento difícil, está passando por um trânsito difícil, e nós sentimos e sabemos disso. O primeiro movimento que a gente tem é o de negar que aquilo está acontecendo. Porque é aquela conversa que é muito verdadeira. A chuva parece que só cai no vizinho. Mas quando cai dentro do nosso terreno, a realidade é incontestável. Então o primeiro passo é a negação. O segundo passo é a raiva. E por que isso está acontecendo? Que Deus é esse? É uma briga. E essa raiva, ela se estende, porque dependendo como perdura esse tempo difícil, essa raiva se estende para os familiares, se estende para o amigo de trabalho, e se estende na via pública, se estende no contato social. A pessoa está vivendo aquela dor, ela está tão revoltada, que uma forma dela se defender da dor dela é a raiva. E a raiva dela é atacar, ofender as pessoas que estão à sua volta. Esse é um processo antes. O outro é a barganha. Aí não tem qualquer estrutura, não é? Porque quando o médico chega e fala assim, estou dando um exemplo, o que a medicina fez já foi o que conseguiu. Agora, você tem fé? Já ouviram isso? Alguém já passou por isso, né? Do médico fala, olha, agora está na mão da tua fé. Não é? E aí, não importa a tua religião, porque você procura a capelinha do hospital, independente se você é católico, evangélico ou espírita. Você vai lá na capelinha, se ajoelha e fala assim, Senhor, se tu tirares o meu familiar desta situação, eu vou mensalmente dar 50 cestas básicas para o Joana de Ângeles.
É a barganha. Que mostra, sabe o quê? A nossa fragilidade. É tipo aquela história que todo mundo conhece. O avião vai cair, o ateu está lá e fala, ai meu Deus. Conhece essa história, né? É o ateu, mas ai meu Deus. Não é? E o outro fato é, que pode caminhar conforme perdura o tempo dessa provação, é a depressão. E o que se pretende atingir é a aceitação. E a aceitação é um movimento de fé que se constrói racionalmente, para poder entender o que está acontecendo. Mas, agora o processo é o depois, ocorreu a desencarnação. O primeiro passo é a negação. Aquele caso que eu conheço de uma mãe que contou para mim. O filho desencarnou num acidente de moto. E ela, durante um período, todos os dias, ela manteve a rotina em casa como se ele estivesse. Levantava para acordá-lo no horário certo, abria a porta do quarto e chamava o filho. As roupas, mesmo lavadas, que estavam ali ainda, ela movimentava como se ele tivesse usado e lavava normalmente. Ela sentava para tomar o café e ficava conversando com o filho. Deixava a xícara, cortava o pão para ele, colocava o café e dava tchau. Abria a porta e falava tchau, filho. Aí o processo ocorria com o almoço, com a janta e com a chegada dele da faculdade. Negação. Graças a Deus, essa mãe encontrou a doutrina espírita e pôde reverter o quadro. E sair desse processo doentio, mas que devíamos respeitar. Porque quem de nós aqui poderemos dizer que não faríamos o mesmo? Mas ela buscou a casa espírita. Ela buscou o entendimento da doutrina espírita sobre a questão da morte que não existe. Porque em espiritismo a morte está grávida de vida. Em espiritismo a morte é apenas um processo que desencadeia o nosso encontro com nós mesmos no novo amanhecer. E aí o outro processo é a raiva. Quantos passam, dando um exemplo, tem 3 filhos, um desencarna, e aquele pai ou aquela mãe vive só pelo filho que desencarnou, e passa a desconsiderar os 2 filhos que continuaram. Eu ouvi isso de um senhor dizendo, para mim, já cuidei, já eduquei. Para mim importa é o que está lá. Eu quero saber como que está, quando que eu vou vê-lo, porque isso aconteceu. A pessoa entra num processo de raiva. Barganha não existe mais, não tem como. Mas a depressão é o que maior toma conta destas pessoas. Contou-me o amigo e médium Alaor Borges, de Uberaba, que ele psicografou 4 vezes a carta para uma mãe da filha. A mãe não suportou e cometeu suicídio. Porque não basta só a carta.
é preciso um entorno. É preciso muito mais. A carta é um comprimido homeopático, um glóbulo homeopático, que nos dá um respirar para continuar. Sabe por quê? Porque em vez dela compreender na carta a imortalidade da alma, os dados que estavam ali dizendo, minha filha, realmente os fatos estão aqui, ela quis ainda ficar mergulhado na dor. E se procurasse, não importa, não precisava ser o espiritismo, mas se procurasse um terreno de trabalho espiritual, católico, evangélico, Sheshonoe, né? Ela iria se tratar e preparar o terreno do espírito dela. Porque as cartas, todas elas que venham por vários medianeiros, elas são glóbulos homeopáticos para te ajudar a respirar. Mas para você continuar respirando, você precisa muito mais. Você precisa entrar no entendimento da doutrina que você quer professar. Por isso que ocorreu essa situação e várias outras situações. E a depressão é isso, a pessoa não quer viver mais. É isso que a gente convive viajando nas psicografias pelo Brasil. As pessoas não querem viver mais. De 130 que atende, 40, 50 entra, você bate o olho e você já vê, não quer viver mais. A pessoa não quer continuar mais. Mas abençoado é a tarefa que a doutrina espírita propicia, fundamentado por Kardec, da imortalidade da alma das cartas, porque auxiliará a pessoa a repensar. Graças a Deus o retorno é muito grande. Os vídeos que estão postados, acreditem, os vídeos que estão no portal salvam vidas. Quantos casos que a gente chega nos eventos, fora, a pessoa vem abraçar e fala, não recebi a mensagem ainda, mas um dia eu levantei para me matar, entrei no computador desesperado, sem querer entrou os vídeos das cartas, as leituras, eu fiquei a noite inteira escutando os vídeos e hoje eu estou aqui. Mas precisa de muito mais. E o outro fato é a aceitação. A aceitação não significa não chorar mais. A aceitação não significa não sentir mais dor de saudade. A aceitação não significa não ter mais lágrimas. Como que você não vai levantar aquele dia com saudade? Não é um gráfico? Um dia a saudade está aqui, aí ela dá uma diminuída. Não é que ela diminui, né? Ela dá uma acalmada. Outro dia ela está lá no pico, lá em cima. Outro dia ela dá uma acalmada. É assim. É para todo mundo. Não importa se você decorou as 1019 questões do Livro dos Espíritos. É para todo mundo. Agora o importante é como que nós vamos trabalhar esse gráfico. Tem que ser com saúde espiritual. E aqui, agora eu peço que vocês me ajudem, porque eu preciso da colaboração de vocês, correto? É joias. Acertei. Principalmente as mulheres que adoram joias. Mas, muito prazer, o senhor gerente do banco trouxe 3 contratos aqui para vocês, tudo bem? 3 contratos aqui, vocês vão ter que assinar um deles, correto? Se não assinar, amanhã pode dar mensagem aqui que a gente está atendendo vocês. Mas cada um vai ter que assinar um contrato. O primeiro contato você vai entregar a joia para o banco, só que você nunca mais vai ver essa joia. Ok? O segundo contrato, vocês vão entregar a joia para o banco. Mas de vez em quando vocês vão ver a joia lá de longe, mas não pode pegar. E o terceiro contrato, você entrega a joia, mas no momento que você quiser, no tempo certo do contrato, segundo o que norteia o contrato, você vai poder reaver esse contrato, essa joia. Tudo bem?
Então vocês vão me ajudar levantando a mão ou não. Quem quer assinar o primeiro contrato, levanta a mão. Pois acredita que já eu fui em 2 lugares e levantaram? Já mandamos direto para a emergência da desobsessão. Já mandamos direto. Porque não deve estar funcionando bem naquele momento. O segundo, quem quer assinar? E o terceiro, quem quer assinar? Que bom. Porque o primeiro é isso aqui. Materialismo. Qual é a visão do materialismo? Morreu, acabou. Vocês não assinaram esse contrato. A joia, vocês querem ver. O segundo contrato é o céu e o inferno. Certo? E agora nós temos que pensar um pouco. Célia, vou pegar você. Eu sou Deus. Acabei de chegar e me apresentei para você. Sou Deus. Você tem 3 filhos. Olha que mediunidade que eu tenho. Claro, eu conheço. Você tem 3 filhos. Você tem 15 segundos para escolher de um dos 3 quem vai para o inferno. 15 segundos. 14, 13, 12... Você vai. Putz. Olha que coisa linda. Ela vai. Eu pergunto para vocês aqui. Nós somos maiores e melhores do que Deus? Se uma pessoa comum como a Célia, que está simbolizando todos nós aqui, uma pessoa comum, que significa tem suas imperfeições e as suas perfeições. Se essa pessoa, que é menor nos atributos perfeitos de Deus, não escolheria nenhum dos filhos, e se colocou ela própria na posição de ela ir, eu pergunto para vocês, a lógica em pensando em Deus, na existência do inferno? Existe lógica? E é o que eu me lembro, aquela senhora em Londrina, acabou uma palestra que nós falamos sobre as cartas familiares de Chico Xavier, e nós estávamos saindo, aquela senhora me tocou. Quando eu olhei, ela disse, chorando, você pode perceber que eu sou de outra religião. Eu olhei e falei, percebi. Para o dirigente desta minha religião, o meu filho cometeu um pecado irremediável. Ele se suicidou. E para esta religião, é irremediável. O suicídio é irremediável. Ou seja, vai ficar no inferno para a eternidade. E ela disse, eu não consigo entender isso. E ela me perguntou, o que o Espiritismo tem para me dizer? Eu falei para ela assim, a senhora conhece a parábola do filho pródigo? Sim. Então, aquele homem aceitou o Senhor que um de seus filhos pegasse as suas heranças e saísse para a vida. Esse filho, em determinado momento, não soube utilizar as heranças
faliu, entrou em penúria total, e em dado momento ele tomou uma decisão de voltar para o pai, pelo remorso do que ele fez, do erro que ele cometeu. E quando ele chegou, foi se achegando na fazenda do pai, o pai o avistou, mandou preparar a melhor festa para o filho, colocou um anel até ele, e ele retornou à casa do pai. Eu perguntei, quer falar? É um Palio EYM6694 e um Linea FDI 8536. Muito bem. A pergunta. No raciocínio eu falei para ela, quem é o pai? Ela falou assim, Deus. Quem que é o filho? Ela falou, o meu filho. A senhora acha que existe inferno? Essa parábola é de Jesus. Essa parábola é do Divino Mestre. Com a parábola do filho pródigo, Jesus derrogou toda esta lei de inferno. Até porque eu conheço pessoas muito queridas que transitaram em outras religiões e me asseguraram que essa foi uma tática da religião para colocar medo nos seus seguidores. Eles me asseguraram. Pessoas que estavam adentrando a ser servidores dessas religiões. Essa foi uma tática teológica para colocar medo nos servidores. Porque não há lógica em colocar isso como doutrina se o próprio mestre diz que não existe na parábola do filho pródigo. Esta senhora, não sei como foi o caminho dela, eu sei que na psicografia ela estava, não veio a mensagem do filho, mas espero que essa reflexão ajude todos nós aqui, porque espiritismo é fé raciocinada. E vocês escolheram o quê? Espiritualidade. E é nesse terreno que nós vamos entrar. Porque ele, quando iniciamos a prece, é o mestre da imortalidade. E João já diria aqui na sua primeira carta 4:1. Olha o que João o apóstolo fala. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de... Se você tirar aqui, como se não tivesse João aqui, só a frase, parece que você está lendo o livro dos médiuns, ou o livro dos espíritos. Mas não, é o próprio apóstolo João, o mais jovem e o mais querido do mestre, que diz textualmente, amados, não creais a todo espírito. Ele não disse, amados, não creais a todo homem. Se ele quisesse dizer, nós, pessoas humanas, ele diria, amados, não criais a todo homem. Mas para diferenciar que acima de nós há o Espírito imortal, ele diz, amados, não creais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Kardec vai estudar em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, a identidade dos espíritos comunicantes. Porque do lado de lá ele compreendeu que há ignorantes e sábios, iluminados e os que estão na sombra. E quem são eles? Nada mais do que os próprios homens
que em um dado momento vestiram o corpo biológico. E aqui Kardec irá perguntar: a alma após a morte, pergunta para os espíritos, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela senão a conservasse? O que significa que quando nós fazemos esse movimento para a vida espiritual, nós somos nós. Sabemos daquele momento que ocorreu de nossa existência, dos nossos familiares, inclusive da conta bancária se nós deixamos negativo. Inclusive se nós deixamos dívidas, nós lembramos. Ok? Então quando vocês forem dormir, se vocês acordarem em um outro local achando que é um sonho, se lá não falar em cartão de saúde, se você perguntar como que eu vou pagar e falar que é de grátis, já deu a senha. Você já viajou para o mundo espiritual. Muito bem, aqui pulando, Chico Xavier e as cartas familiares. Desde 1980, eu vi essa festa que eram as cartas familiares do Chico. E eu quero trazer um negócio aqui para vocês, que é o tema que nós começamos. Você que tem um familiar aí que se suicidou, não se preocupe. Não se preocupe. Não vai lips literis no livro Memórias de um Suicida. Cada caso é um caso. Cada suicídio, a contabilidade divina é marcada pela misericórdia. Então, eu trago para vocês o maior médium de todos os tempos, concordam? A maior antena mediúnica. Mais de 500 livros, estamos atualizando, mais de 500 livros. O maior trabalhador que nós temos dentro da causa espírita e dentro do cristianismo. Porque ele era espírita cristão. Pôde trazer mais de 130 livros documentados as cartas familiares. Olha que bonito aí. Quem quiser procurar, eu tenho uma palestra no YouTube que é As Crianças no Mundo Espiritual. Eu tenho uma palestra lá, é só procurar. Chama As Crianças no Mundo Espiritual. E aqui eu estou trazendo o caso da grafoscopia, que é a prova da imortalidade, em que nós temos um caso aqui de uma senhora, e o Chico psicografou em italiano. Aqui é a carta dela quando encarnada e aqui é a carta dela quando desencarnada. Feito a grafoscopia, que é uma ciência que estuda a gênese através das nossas caligrafias, e tem vários materiais aqui, o detalhe, né, do psicografado do que ela escrevia. Chegou-se à conclusão de que, pela ciência, aquela carta que Chico psicografou realmente é da morta. E a psicografia está em italiano. Mas quero trazer esse caso aqui, que é da Fernanda Luiza Batista. Olha a data. Ela nasceu em 67 em Franca e desencarnou em 80 em Franca. Ela cometeu suicídio. Ela pegou a arma do pai e atirou contra ela. Porque o suicídio, hoje, está se aumentando em todas as faixas. Criança, idoso, não é? Olha que criança linda. Depois, olha, de 6 meses da desencarnação. Não foi um suicídio? Nós estamos falando de quem? Chico Amor Xavier. Depois de 6 meses,
Está aqui, desculpa. Olha lá, 25 de abril de 81. Está aqui uma parte da mensagem. Ela mandou a mensagem para os familiares, para os pais, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Cada caso é um caso. Então tire isso da tua cabeça. Ah, porque fala, olha o atendimento fraterno. Ah, porque eu já ouvi isso. Ah, me falaram isso e isso. Eu não vou nem comentar aqui, porque não interessa. Não se fala isso no atendimento fraterno, não é? Não se comenta essas coisas, até porque quem sabe cada situação? Eu não sei. E aqui, finalizando, olha isso aqui. Peço licença à casa. Esse caso aqui é de uma jovem do Paraná, que estava no exterior e cometeu suicídio. O pai, em desespero, foi buscar a reunião das cartas em Ponta Grossa, quando eu estava lá. Eu não estava em Curitiba, eu estava em Ponta Grossa. E quando ele estava transitando, vindo de Curitiba para Ponta Grossa, é como se nós fôssemos daqui para Campinas. Ele pensou assim, e agora, sozinho no carro? Qual é o meu projeto com você, minha filha? Tamanho desespero. Ele foi, passou pelo registro, e a filha traz na carta várias informações identificadoras, e quero deixar uma coisa muito clara aqui. O registro é importante, primeiro, para acolher. Segundo, para fazer o link com a espiritualidade. E foi assim que eu aprendi a trabalhar com Chico Xavier. Chico atendia como nós atendíamos. É claro que não se compara, mas o modelo era esse. Chico atendia, fazia entrevista e senhas. Eu tenho documentação farta sobre isso. Carlos Bacelli tem, John Harley tem, Geraldinho tem. Eu tenho fotos. Eu cheguei sentado do lado do Chico, ele com a prancheta. As pessoas passavam e ele atendia e ele perguntava: qual é o nome do seu filho? A pessoa falava: João da Silva. O que aconteceu? Ele perguntava. Ah, foi um acidente de carro, não sei o quê. Aí que a pouco o Chico falava: quem é fulano de tal? Ai, meu avô. Quem é fulano de tal? Ai, tataravô. Quem que é fulano de tal? Não sei quem que é. Aí depois a pessoa saía, daqui a pouco corria: Chico, é minha tataravó. Nem minha mãe conheceu. Porque tem que ter o link. A horizontalidade é o médium com quem está solicitando. E quem faz a verticalidade do contato são eles. Sem esse tripé, não há mediunidade espírita. Por isso, eu quero esclarecer que vocês não se importam com aquilo que falaram lá dentro. Vocês têm que se importar com aquilo que vem na mensagem e não foi falado lá dentro. É isso que é a segurança de vocês. Estão entendendo? Porque essas informações, quero exemplificar, eu estou falando isso em nome de todos os médiuns que faz registro e atende como Chico Xavier trabalhava. Não estou falando em meu nome, estou falando em todos os médiuns pelo Brasil e fora do Brasil que atendem no modelo de Chico Xavier. Oi? O quê? O importante não é o que fala. O importante é o que se vê na mensagem. Até porque, se todos que entram, 130, falam lá dentro, a minha esposa já falou que se eu decorasse tudo, ela ia levar eu para a NASA. Porque entra você, fala X, entra você, fala Y, entra você, fala W, entra você, fala A, entra você, fala B, entendeu? O que você falou mesmo? Não tem como. Certo? Isso eu quero dizer, eu preciso falar no momento que nós estamos vivendo hoje da psicografia. Mas, vamos ao nosso tema.
Olha aqui, olhem bem a foto. Eu estou encerrando, é só essa parte. Olha que ela coloca aqui no final da mensagem. Ainda tenho aquela mecha de fogo no cabelo. Ela faz uma orelha, o brinco, e aqui ela faz o dedo como se estivesse cumprimentando. Correto? Agora olhem. A mecha. Estão vendo? O brinco. E ela como cumprimentava o pai. E aí? Essa carta está com os pesquisadores. Porque eles querem trazer para o meio acadêmico a imortalidade da alma. Mas o mais interessante, além desses fatos que estão aqui, que ela deixou a identidade dela, correto? Ela diz assim, eu encerro. Que tal você me ajudar, papai? Lembra daquela pergunta que ele fez no carro? Vai prestando atenção. Que tal a gente formar uma força-tarefa, eu daqui e você daí, para a gente ajudar as pessoas que pensam em suicídio? Ela praticou o quê? Qual é a tarefa dela agora? Ela quer ajudar quem está pensando em fazer. Olha quantas pessoas não estão aguentando a si mesmas, não é, queridos? Quantos aqui não estão se aguentando? A partir de hoje, com a carta, com mais frequência, eu, com a ajuda dos amigos do amor aqui, que são os bons espíritos, caminharemos ao seu lado, Pai, sem que você perceba estes corações que querem se suicidar, que ao avançarem no diálogo, você identificará que estão querendo dar um ponto final. Nessa semana, ele teve um grupo grande de pessoas que procuravam ele quando ele ia conversar, a pessoa que estava querendo se matar. E ela diz aqui, quando você receber esses corações, lembrará de mim que estarei a seu lado. E a emoção é tão grande, que pelo menos 3 reuniões seguidas pelo Brasil, onde fizemos a psicografia, ela acolheu espíritos que se suicidaram e se identificavam na carta, recebendo o auxílio dela. Aceite este projeto comigo. Lembra da pergunta que ele fez dentro do carro? E me mande um messenger dizendo ok com a mãozinha de ok. Esse pai entendeu e foi fazer curso no CVV. Se tornou um trabalhador na CVV. Hoje, aquele senhor que nos procurou, que na verdade procurou a doutrina espírita, que estava aí onde vocês estão, hoje ele é o nosso DJ nas psicografias em Curitiba. Quem faz a gravação das cartas, as leituras, quem pega e controla as autorizações dos familiares para ir para o portal, é ele junto com o Vitor. Porque a função da casa espírita é tirar vocês daí. E fazer vocês ficarem aqui. Como no momento do passe. Quantas pessoas estavam aqui para o passe coletivo, não é? Ajudando. Transmitindo amor e carinho. A função da casa espírita é que vocês saiam daí. E venham fazer parte nesse time daqui. O que não significa que o time daqui é melhor que vocês que estão aí.
A única diferença é que eles mudaram a proposta de vida. E preferiram falar assim para o sofá. Tchau. Preferiram falar para os comprimidos que a gente fica pensando em. Tchau. Preferiram estar aqui, trabalhando. Porque reconheceram que não existe a Deus. E existe até logo. E um dia nós iremos abraçar todos os nossos amores. Soframos aqui com paciência. Você não está impedido de chorar, não. Mas se você chorar, tenha humildade, grita, liga para um amigo, bate aqui no Joana. Tenha humildade, olha, hoje eu estou com o pensamento daquele jeito. Alguém vai te acolher, vai te acalmar, aquele pensamento vai embora e você vai continuar. Eu pergunto para vocês que estão no sofá e não querem caminhar mais. É esse presente que você está dando para quem te ama do outro lado? Faz uma pergunta para você. Hoje, se teu ente querido viesse te visitar, de que forma ele te encontraria na tua casa? Qual é o tipo de recepção que você faria para ele? Ele entraria no teu quarto e ficaria a noite inteira e vendo você o dia inteiro na cama e não levantando? Ou ele viria você lá, lavando a louça, indo para o teu trabalho? E se você pega o metrô, ali você está com o fone de ouvido, está tocando uma música, aí naquele momento toca a música que ele mais adorava, aí você vai chorar. Ele vai estar do lado de você dentro do metrô, mas ele está vendo que você está indo trabalhar, você está indo seguindo a tua vida. E ele vai se sentir tão honrado. Sabe por que ele vai se sentir tão honrado? Ô mãe, ô pai, ô meu amor, você está sentindo minha falta aí vendo a nossa música? Ai, que bom. Deixa eu te abraçar. Tenha paciência. Um dia nós vamos estar juntos. Que o Mestre da imortalidade nos abençoe. E se você ainda está com esse pensamento, não precisa, não é para levantar a mão não, não é isso. Ninguém vai expor ninguém aqui não. Com jeitinho, chega num trabalhador que está com o crachá. E fala assim, eu estou precisando conversar com você. E eles vão entender. Te levará para uma sala aqui, e vocês vão conversar. E você vai sair daqui mais fortalecido. E sem esses pensamentos que devem, a partir de hoje, acabar. A prece. Posso fazer? Já que... tá bom. Gente, eu sei que eu vou desencarnar. Ainda bem que o Arlindo não está aí, porque senão é eu que vou dar mensagem amanhã. Mas me perdoe. O horário. Nós passamos 10 minutinhos ou 15? 15 minutinhos. Me perdoe, por favor. Muito bom. Vamos fazer uma prece, então. Eu convido vocês a essa prece singela. Divino amigo Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós aqui reunidos em Teu nome, Mestre,
em uma família só que somos, porquanto somos um irmão do outro, na grande genética espiritual de Deus. Pedimos-te que tuas mãos dadivosas acolham-nos, que as nossas dores e feridas espirituais morais encontrem serenidade no porto de teu coração. Mas queremos te pedir e te rogar, Mestre de Nazaré, envie a nossa mensagem particular para aqueles que tanto amamos e que hoje se encontram domiciliados na pátria espiritual. Que cada um de nós aqui presente, com toda a força da alma, da coragem e da fé raciocinada, abrace o teu ente querido, coloque ele à tua frente, abrace-o, fala do teu amor para com eles, porque este telégrafo espiritual chegará sem dúvida alguma no seu destino certo. Retornemos em paz até os nossos lares, que Deus nos proteja até chegar ao nosso local de destino por agora, mas principalmente protegendo os nossos familiares que ali ficaram. Na tua paz, Mestre Senhor, nós te agradecemos. Assim seja.